Pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo aqui do direito trabalhista previdenciário e vamos falar da questão da punição, né? A gente vinha falando aqui dos 3 tipos de punição, falando da advertência, verbal escrita, falando da suspensão. E vamos falar agora daquela falta mais grave, aquela falta que o empregado comete, e é uma falta de tamanha gravidade que ela retira o que a gente chama fidúcia, né? Ou confiança. Ela impede a continuidade do contrato de trabalho, ou seja, é uma falta, um comportamento tão culposo e tão sério do trabalhador que, ante a gravidade e a consequência que esse comportamento tem, ele torna impossível a manutenção do vínculo. Imaginem os senhores, por exemplo, um empregado que furta dinheiro da empresa, a pessoa é caixa da empresa, por exemplo, ela retira dinheiro do caixa para si, né, de forma ilícita, sem consentimento, sem ser descontado de salário, pega o dinheiro da empresa, por exemplo. Né? Você não vai continuar, você não vai chegar lá e dar uma advertência, falar, ô, fulano, aqui, ó, roubar a empresa não, viu? Né? Você vai dar nela uma justa causa e tal, etc. Então, revela, por exemplo, um segredo da empresa, a empresa está desenvolvendo um produto, aí tem um segredo lá, industrial e tal, o empregado pega e vende aquilo para o concorrente lá por R$1.000. Você vai dar nele uma justa causa e tal, enfim. A questão existem comportamentos... Oi? Quem tem um aluno que está falando que não está conseguindo te escutar. Tá, quem que é? Não dá. Acho que é Eduardo, eu vi pelas mensagens aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver rapidinho aqui, só um minutinho. Espera aí, tá? Mas não está no grupo Eduardo aqui, não. mesmo. Ele está falando no chat? Não, professor, está no chat no chat. Deixa eu dar uma olhada na conexão dele. Aqui, ó, Eduardo. Beleza. Tem que ativar seu microfone, ó. Vou colocar para ele aqui tentar entrar e sair de novo. Pode ser que quando ele entrou, ele não apertou para utilizar o áudio do dispositivo. Isso aí. Beleza, vamos ver. Vamos ver se resolve por aqui. Vamos seguindo enquanto isso aqui. Olha só, pessoal. Então, é uma falta tão grave, né, que essa falta ela retira aquela confiança, ela retira aquela condição de manutenção de relacionamento entre empregado e empregador. Aí, nesse caso, como a gente mencionava aqui antes, dentro daquilo que está lá previsto no artigo 482 da CLT, a empresa pode vir a fazer a dispensa por justa causa. E, nesse caso, né, de justa causa, o empregado ele perde alguns direitos. Né? Ele não vai ter levantamento de fundo de garantia, ele não vai receber 40%, ele não vai receber nenhuma parcela indenizatória, ele não vai receber o seguro-desemprego, não vai ter o aviso prévio. Então, assim, é um prejuízo muito grande para o empregado. Tá certo? Agora, uma coisa importante, tá? Até aproveitando aquele exemplo que a Renata comentava aqui, é necessário observar o que a gente chama de gradação. A gradação é aquilo que é gradativo. Se a falta é simples, o empregado chegou atrasado, é uma advertência. Se ele chega atrasado novamente, é uma advertência falando que ele está sendo reincidente. Chegou atrasado a 3ª vez, é outra advertência dizendo da reincidência dele já pela 3ª vez. Continua chegando atrasado, aí você vai dar uma suspensão. Você não vai suspender ele 7 dias, vai suspender ele 1 dia. Né? Faltou uma vez, dá uma advertência. Faltou 2 vezes, dá outra advertência. Faltou a 3ª vez, pode dar uma suspensão de 3 dias, foram 3 faltas. Então, a gente tem que criar um equilíbrio na punição. Né? O empregado chegou lá para trabalhar bêbado, pegou o trabalho, aí o empregador chegou para ele e falou, fulano, bêbado você não pode trabalhar não, ainda mais, sei lá, o cara trabalhava num guincho lá na ponta rolante, lá em cima, lá, 6 metros de altura. Não, você não pode trabalhar bêbado, impede o empregado de pegar serviço, né? O gerente dele, o empregador, sei lá. Aí ele vai lá no carro dele, busca um revólver, dá 2 tiros no gerente. Você não vai chegar para ele e dar uma suspensão, né? Ou dar uma advertência. Só deixa eu te falar, você não pode matar o patrão, não.
Então, é justa causa. Então, é claro que a gente tem que ser razoável, né, na gradação. Falta leve, punição leve. Falta média, punição média. Reincidência é média, suspensão. Falta grave, impede, tira a confiança, punição grave, beleza? Então, vamos ter, né, razoabilidade nisso aí, tá certo? Muito bem, senhores. E aí, quais são os tipos, então, de trabalhadores? Olha, nós temos alguns tipos de trabalho que a gente precisa conhecer aqui para entender bem a função do direito de trabalho. Como eu disse, alguns tipos de trabalho não são sujeitos ao direito trabalhista. Por exemplo, autônomo. Quem é o empregado autônomo? Ou, empregado não, né? Não existe empregado autônomo. Quem é o trabalhador autônomo? Vamos corrigir isso aí. Trabalhador autônomo é aquele que é o senhor da sua mão de obra. Ele trabalha para quem ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser, com o preço que ele quiser. Ah, ô fulano, faz esse serviço aqui para mim, te cobro 200. Você está doido, 200 é muito caro, mas eu cobro 200. Não quero, não contrato. Ó, esse é o autônomo. Ele é que define, né? Ele é que tem a liberdade contratual plena de se submeter ou não a determinado trabalho, de receber ou não determinada remuneração. Então, ele não tem pessoalidade, né? Ele possui plena autonomia. Gestão da mão de obra dele, ele é que faz. Ele não tem pessoalidade. Ele pode, por exemplo, pegar uma empreitada e subempreitar, né? O Vinícius chega lá para mim e fala assim, Fernando, preciso fazer um muro lá em casa e arrumar aquele passeio. Aí eu falo, Vinícius, vou te cobrar 5 mil para fazer esse pedaço de muro e esse passeio lá. Você vai me pagar 2.500 no início e vai me pagar 2.500 no final. Empreitadazinha, beleza? Beleza. Aí combino lá com o Vinícius. Aí ligo lá para o Patrick, falo, Patrick, vamos ganhar um dinheiro nós dois ali? Peguei um muro para fazer aqui, ó. Eu te dou 1.250 agora e 1.250 no final. A gente vai lá, com uma semana, a gente faz esse muro e esse passeio. Olha para você ver, autonomia, né? Contrato quem eu quiser, posso passar o serviço para frente, posso me fazer substituir. Então, ele não tem pessoalidade, ele não tem subordinação, né? Ele trabalha por valor, ele não tem salário, né? Ele determina qual vai ser o valor, e assim ele pode ser tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Eu posso ter uma empresa de construção, prestação de serviço, como eu posso trabalhar pessoalmente. Isso é característica própria da autonomia. Existe um outro tipo de trabalhador, que é chamado trabalhador eventual, né? Esse é aquele que é admitido e pode até ser considerado empregado, pode ser trabalhado como empregado, mas para realizar um determinado evento. E ele é contratado, participa daquele evento e depois daquilo ele está desligado. Por exemplo, o chamado trabalhador temporário, né? Imaginem os senhores que algumas empresas contratam em épocas próprias, épocas festivas, trabalhadores para suprir a necessidade de mão de obra. Por exemplo, época de Natal. Às vezes, na época de Natal, o comércio contrata empregados para ficarem 2, 3 meses trabalhando e depois que passa essa época de festa de fim de ano, encerra o contrato com o trabalhador. Tem uns que continuam, tem outros que não. Então, a nossa legislação trabalhista, ela permite a contratação de serviço eventual por tempo determinado, né? Ou o trabalho temporário. O serviço não é rotineiro, não vai continuar, não vai se perpetuar, né? E pode ser por empregado, o cara trabalha pessoalmente com aqueles requisitos lá que a gente viu, é subordinado, recebe o valor combinado, tá certo? Mas, efetivamente, passado aquele evento, passado aquele período, não haverá mais o trabalho. Isso já é combinado desde o início da contratação. Isso é permitido pelo direito de trabalho. E tem uma outra figura de trabalho eventual, que não necessariamente é empregado, que vai cair na autonomia, que é um ponto polêmico, que muita gente fala, professor, porque eu escutei o seguinte, que se a pessoa trabalhar na casa de família 2 vezes por semana, ela é empregada. Até 2 vezes por semana ela é empregada. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana ela é empregada, 2 vezes por semana ela não é empregada. Não existe essa regra, não existe lei assim, né? O que vai ser observado é o seguinte, se a faxineira, ela presta, por exemplo, né, você tem uma faxineira em casa, se ela presta serviço de uma casa, se ela não se faz substituir, é sempre ela não pode mandar uma vizinha, não pode mandar uma amiga, não pode mandar a filha, não pode mandar a cunhada, não pode mandar a nora, ou seja, tem que ser sempre ela, você exige que seja ela. E ela trabalha na sua casa segunda e quarta, ou terça e quinta, ou até mais vezes, né? E, efetivamente, tem uma continuidade no trabalho dela já durante muito tempo, e você a paga de forma mensal ou quinzenal, essa pessoa, mesmo trabalhando 2 dias por semana, pode ser considerada empregada. Essa história de 2 dias por semana é jurisprudência. A primeira vez que isso surgiu
foi quando teve um processo trabalhista que chegou ao TST, ao Tribunal Superior do Trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho consignou na decisão que a pessoa não era empregada porque ela trabalhava apenas 2 vezes por semana, mas ela podia faltar, não sofria punição, e já tinha acontecido dela mandar a filha no lugar. E eles pegaram só os 2 dias e começaram a replicar isso. Então, observem, os senhores, que, na verdade, o que vai mandar é a forma pela qual a pessoa presta o serviço. A pessoa, então, se eu tenho uma faxineira e não quero me submeter a isso, o que eu tenho que fazer? Variar os dias. Ela pode vir um dia numa terça, no outro dia ela pode vir na quinta, no outro dia, na outra semana ela pode vir terça e quinta. Se ela não puder vir, não tem problema, você não reclama, não acha ruim, não pune ela com nada, né? Se ela não puder vir no dia e mandar outra pessoa, perguntar se pode mandar outra pessoa, você tem que aceitar que ela mande outra pessoa, você tem que pagar ela por dia, né? Trabalhou, recebe na hora, assina o recibo. Você não pode ficar juntando e pagar ela por mês, porque isso aí é característica típica de salário. Então, observa, são formas específicas para se evitar o vínculo, porque não existe uma fórmula mágica, nenhuma lei que regula isso. Você vai encontrar na lei, 2 dias por semana é isso, 3 dias por semana é aquilo, isso não vai haver. Tem que analisar aqueles requisitos que a gente falou. Aí, de novo, né? Figura do bom senso. Aí vai ter que ser feita essa análise de acordo com a realidade e com muito bom senso, né, gente? Olha só, ainda existem os tipos especiais de trabalhador, né? O principal deles é o doméstico. O trabalhador doméstico, ele tem lei especial, a CLT se aplica ele também, mas ele tem uma lei especial, que é a Lei 5.859 de 1972. Está lá, né, na aula texto dos senhores. Olha só, quem é considerado empregado doméstico? Muita gente acha que o empregado doméstico é somente a secretária do lar. Não é, né? Imagina, por exemplo, um motorista da família, que executa serviços de transporte da família, mas não necessariamente atividade ligada à atividade remunerada. Ele dirige só para a família. Ele leva o filho, ele busca outro na escola, ele leva a mulher no trabalho, ele busca a mulher no trabalho, ele leva o patrão no trabalho, ele busca o patrão no trabalho, ele sai com a empregada, faz compra para casa, sei lá o quê. Esse sujeito que trabalha desenvolvendo as atividades voltadas para o lar, mesmo motorista, será empregado doméstico. Por exemplo, caseiro, você tem uma chácara aí, um sítio, sei lá o que, mora num condomínio aí, né? A história da fazenda lá da Jocinara, ó. Ela tem lá uma pessoa que cuida da fazenda dela, é caseiro dela, né? Então, esse sujeito que fica lá, que cuida da fazenda, desde que a fazenda dela não se dedica à atividade econômica, produtiva, e aí significa dizer o seguinte, ela não pode vender ovo, não pode vender legume, não pode ter plantação para venda, agropecuária, né? É só para a utilização de lazer da família, sem finalidade lucrativa. Esse caseiro será considerado empregado doméstico, assim como a secretária, né, do lar da família, que cuida da família, etc. Então, o empregado doméstico ele nada mais é do que aquele sujeito que presta serviço de forma contínua, mas com finalidade não lucrativa. E esse é um ponto importante, né? Se você tiver, por exemplo, lá no seu sítio, uma quadra que você aluga o pessoal ir lá jogar bola, um espaço para o pessoal ficar final de semana, uma churrasqueira para depois do futebol, paga um tanto para usar a churrasqueira, não sei o quê, isso aí vende ovo, né? Fornece verdura lá para o sacolão do povoado lá perto, aí já não é mais empregado doméstico. Se houver naquele estabelecimento algum tipo de atividade lucrativa, ainda que dê prejuízo, nossa senhora, mas eu vendo ovo lá, eu ganho R$500 por mês, o caseiro me custa R$2.000. A história do risco do empreendimento, o risco é do empregador. Você pode tomar prejuízo, pode abrir uma empresa, tomar um tanto de prejuízo, isso aí não tem problema, não muda o fato de que quem trabalha para você é empregado, ok? Então, veja que só é considerado empregado doméstico aquele que presta o serviço de natureza contínua, né? Sem lucro, finalidade não lucrativa, isso é condição, ok? E esse serviço seja voltado à pessoa ou à família, no âmbito residencial ou na extensão da sua residência. A história da fazenda lá, a fazenda é a extensão da residência da família, né? Então, observam os senhores que quem trabalha nessa condição, sendo pessoa física, então, o empregado doméstico tem que ser pessoa física, né? Não posso ter empregado doméstico empresa, CNPJ. Trabalha de forma habitual, né? Aquela figura da não eventualidade, desenvolve os trabalhos de forma rotineira, né? Serviço prestado de acordo com o ambiente da casa ou da fazenda, ou sendo motorista, ou o que for. Também trabalha para uma família. E aí, família, senhores, pode ser qualquer tipo de família, né? Vamos lembrar
que a Constituição Federal, desde 1988, considera família qualquer formato, né, que as pessoas se agreguem para viver em conjunto, tá certo? Mediante uma relação socioafetiva. Então, não é aquele negócio só de tem que ser o pai, a mãe e o menininho. Não, pode ser a família do pai e da mãe, pode ser a família do marido e da mulher, né? Pode ser a família do pai com o filho, pode ser a família de dois homossexuais ou qualquer outro tipo de configuração familiar. Isso aí não existe modelo familiar. Qualquer tipo, pode ser irmãos que moram juntos, tá certo? Pode ser primos que dividem uma residência. Então, falou que tem essa vinculação socioafetiva de qualquer natureza, para a lei é considerado família. Então, não existe uma definição específica, tradicional, formal, conservadora de família, não, ok? Outra questão é a questão da finalidade lucrativa. Não pode ter fim lucrativo, tá certo? O empregador não pode oferir lucro com o trabalho do empregado doméstico. Olha só um exemplo. Já tivemos questões na justiça, discussão de questões na justiça, assim, ó. A pessoa alugou um imóvel e montou uma república. Então, ela pagava lá, por exemplo, R$ 1.500 de aluguel nesse imóvel. E ela tinha lá 8 pessoas que moravam nesse imóvel, né? Entre as quais ela. E cada pessoa pagava uma média de 500 e poucos reais para morar nessa casa. Então, ela oferia algo em torno de 4.500, R$ 5.000, e gastava 1.500 de aluguel e gastava mais 1.500 como empregada doméstica na época. A mulher foi na justiça, provou que as pessoas pagavam para morar lá e descaracterizou a condição de empregada doméstica. Por quê? Porque a república tinha finalidade lucrativa. A pessoa responsável pela república, ela não dividia as despesas, ela cobrava um valor fixo, pagava as despesas e sobrava dinheiro para ela. Isso é considerado lucro. Então, aquela pessoa que prestava serviço lá foi à justiça e não foi considerada empregada doméstica, ganhou direitos normais de qualquer empregado, tá certo? Alguém quer perguntar? Alguém quer perguntar aí? Não. Vamos chamar aqui, beleza. Então, vamos lá. Por fim, senhores, uma figura muito comum, né, que hoje está fazendo parte da nossa realidade, que é o trabalhador à distância, o empregado em domicílio, né, pessoa física que presta serviço como empregado, mas no âmbito da sua residência, ou seja, ele não necessariamente se desloca até o local do empregador, sede, empresa, etc. É a figura, né, a gente tem 2 tipos aí hoje, está em voga com esse negócio da pandemia, que é a figura do home office, né, e do trabalho remoto. E aí a gente explica para os senhores lá na aula texto a diferença. São trabalhadores normais, com todos os direitos, empregados como qualquer outro. Porém, por definição, há uma diferença entre o que é home office e o que é trabalho remoto. E a lei ela faz essa distinção no seguinte sentido. Home office, né, que é uma expressão inglesa, né, da língua inglesa, ela significa o seguinte: escritório em casa, ou seja, trabalho em casa. Então, na verdade, é quando o colaborador exclusivamente trabalha, né, desempenha a função da sua casa. Ele monta uma estrutura, o empregador monta uma estrutura para esse trabalhador, para que ele possa, do seu ambiente residencial, ou lá onde ele mora, reside, sei lá o quê, né, ele possa prestar a sua atividade. Então, a empresa pega, leva para lá, te dá um telefone celular, leva para lá um computador, paga uma internet, te dá uma condição, cria na sua casa um ambiente, uma condição de trabalho, né? Lembrando que o custo, risco do empreendimento é do empregador. Então, quando o empregador cria essa estrutura dentro da residência do empregado, para que o empregado possa prestar essa atividade, ele está em trabalho que a gente chama de home office, trabalha de casa, correto? Para a empresa, desempenhando a função, desde que a empresa lhe dê todas as condições para tanto. E tem a figura do trabalho remoto, né? Olha só, o trabalho remoto, não necessariamente o funcionário atua da sua residência. Trabalho remoto é quando o funcionário ele tem a liberdade de trabalhar de onde ele quiser. Ele pode, por exemplo, ir para um coworking. Ele pode, por exemplo, trabalhar de um ambiente externo à sua residência, né? Existem empresas, por exemplo, que permitem ao empregado executar a tarefa de onde ele estiver, entrega para ele lá um tabletzinho, um aparelho com acesso à internet, né? Eu esqueci o nome dos homepage, eu esqueci o nome agora, mas uns equipamentos que ele consegue, por exemplo, vendedor, ele consegue tirar pedido e tal,
A atividade do trabalho remoto, ela é externa, mas não necessariamente ela tem que ser desenvolvida em casa, igual é o home office, né? Então, na verdade, o home office, a condição básica de diferenciação de um e de outro é que o home office ele especifica o local. Você vai trabalhar da sua casa, né? Já o trabalho remoto, ele é mais abrangente no sentido de amplitude, tá certo? Você tem que viabilizar a sua atividade de onde você estiver, através das ferramentas e equipamentos que lhes são fornecidos pela corporação, para quem você presta o seu serviço. Essa é que é a diferença. Lembrando que nos dois há que se manter a eficiência do trabalho, ou seja, o empregador ele pode manter fiscalização, ele pode fazer isso através de login, logoff, ele pode fazer isso através de envio de documento, ele pode fazer isso através de controle de localização, ele pode fazer isso através de acesso a determinado programa da empresa. Por exemplo, existem empresas que fazem campanhas externas que exigem que o funcionário execute sua tarefa e, ao final da tarefa, bate uma foto e manda lá num grupo da empresa para ver o que o cara estava fazendo, onde ele estava, etc. E tal. E aí eles fazem o seguinte, eles colocam senhas diárias, né? Por exemplo, tem uma empresa aí de promoção de produto alimentício que ela exige que o promotor de vendas dele, toda vez que termina o expediente, escreve num papel a senha do dia que o supervisor passa, por exemplo. O cara tem que trabalhar até 6 horas. Quando é 5h40, o supervisor lança a senha no grupo. Exemplo, vitalidade. Aí o cara tem que ir lá escrever vitalidade na folha, colocar assim na frente do que ele fez, ou da loja que ele está, né, do que ele expôs lá, bater uma foto e mandar no grupo, né? São formas de controle desse trabalho à distância, né? Então, a questão da distinção, a lei faz essa distinção entre o home office e o remoto por um motivo muito simples. O remoto, o empregado, nem todo empregado, não é todo mundo que tem um ambiente propício em casa para trabalhar, por vários motivos, né? Às vezes, em casa, ele não tem um local adequado, às vezes, ele não consegue ter uma privacidade ideal, às vezes, tem barulho, às vezes, ele não tem uma internet, vamos dizer assim, suficientemente rápida, né? Ou adequada para envio de documento, para troca de dados, etc. Né? Então, a ideia é quebrar a barreira do escritório físico, né? Mas colocar a condição para que o empregador forneça esses equipamentos adequados, né, as ferramentas corretas, tá certo? Para que o ambiente de trabalho possa, de fato, se expandir, seja para a casa da pessoa, ou seja para o lugar que a pessoa tiver, com a conexão lá, a grande maioria das vezes feita através da internet. Perfeito, pessoal? Tranquilos ou não? Muito bem. Alguma dúvida, algum ponto específico? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, nesses casos, tanto no home office quanto no trabalho remoto, isso pode ser acertado sem previsão de legislação nem nada. Eu falo em questão de horário. Ter um horário mais... Sim, jornada de trabalho. Sim. Isso aí é o seguinte, veja bem. Em regra, quando a gente fala em jornada de trabalho, é aquela tradicional, né? A gente logo pensa, na verdade, naquela tradicional, né? Assim, o cara chega na lei tantas horas, chega na empresa tantas horas, sai da empresa tantas horas, né? Então, a gente sempre pensa em jornada de trabalho com aquele cumprimento rígido e tal. A própria reforma trabalhista, ela fala um pouco sobre essa questão do tempo e da flexibilidade, né? Tanto que, hoje em dia, a grande maioria dos contratos de trabalho já não coloca um horário certinho, assim, ó, a gente nem aconselha. Vai trabalhar de 8 às 17 com 1 hora de intervalo. Geralmente, a gente coloca, vai trabalhar 8 horas por dia, 44 horas por semana. Por quê? Porque isso permite, né, que você consiga ter uma flexibilidade nesse trabalho, porque a lei, regra geral, tá, Patrícia, assim, ao pé da letra, ela exclui do trabalho remoto uma figura de jornada habitual de 8 horas diárias. Na verdade, até é difícil fazer esse controle, né? Porque, teoricamente, pode ter empregado, e aí cada um tem a sua experiência, mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa próxima a mim, para não ficar falando questão de ética, né?
que é empregada de uma instituição financeira e antes ela trabalhava uma média de 8 horas por dia. Hoje ela está trabalhando 12 horas por dia com essa história de trabalho home office. Então, por exemplo, para ela não foi muito bom esse negócio de home office, não, porque estão exigindo muito trabalho dela. Passa uma quantidade de tarefa que ela não consegue cumprir 8 horas. Então, o que acontece na prática? Às vezes você não consegue ter um controle objetivo. Então, a lei ela flexibiliza, ela exclui da figura do trabalho remoto essa jornada certinha de 8 horas, com início de hora, com início de saída, tá certo? Mas, geralmente, o que as empresas fazem? Elas fazem um controle através do envio de dados, através, por exemplo, do estabelecimento de meta diária, através, por exemplo, da login, logoff, né? Existem formas, se a empresa quiser fazer, mas, ao pé da letra, não é igual o contrato, não é igual o contrato executado na sede da empresa, que você bate um cartão de ponto e marca as 8 horas, não. Aí o que você está dizendo está correto. Beleza? Perfeito, entendi. Olha lá, o Eduardo está falando aqui que ele está trabalhando no home office, que a empresa mandou para ele, olha lá, mesa, cadeira, isso aí. E deve ter dado a condição, né? Algum telefone, né, Eduardo? Alguma coisa ligada à internet, que você possa fazer remessa de dados, esse tipo. Mas é exatamente isso. Perfeito. Mais alguma coisa aí, senhores? Nada? Ninguém ia perguntar nada? Nem o Sérgio? Eu estou trabalhando em home office e trabalho remoto. E eu estou morta. Está trabalhando nos dois, né? A gente, essa pandemia, por exemplo, as aulas estão sendo em trabalho remoto, né? Não necessariamente é home office. Por exemplo, já dei aula do meu escritório, já dei aula do sítio, já dei aula do carro, já dei aula de casa, né? Então, é um trabalho remoto, né? Não é um trabalho home office, entendeu? Beleza? Sim. Tranquilo, Beleza. senhores? Nada, Thaís? Tranquilo. Não, sobre a Vitória, matéria, não. Brenda, Renata, Gésum, Jocinara, Vinícius, Ana, Tranquilo, pessoal. Eduardo. Professor, Oi. a VA vai ser quando? A primeira? Peraí, quem que é? Falou, né? Jacinara. Jocinara. Vai ser dia 10. A partir de amanhã à noite, ela vai estar disponível para vocês lá, tá? Beleza. Combinados? Depois até vocês mandam lá no grupo, pessoal, o nome lá no WhatsApp, mandam o nome dos integrantes de cada grupo da VA, beleza? Beleza. Fernando, você colocou lá o máximo de 8 pessoas, mas tem número mínimo, não, né? Não. O número mínimo é 1, né? Beleza. Pode fazer sozinho, se quiser, tá certo? Só pro Gesso que não, né? Porque o Gesso ele pode fazer o que quiser, de que quiser, com essa camisa dele do tranquilo. Cruzeiro, ele aí, esse trem que eu falo aqui não vale para você não, tá, Gesso? Você com essa camisa do Cruzeiro aí, eu sei que falo o que você quer, tá? Eu concordo, Não, então Valeu, ele tá fora Fernando. do meu grupo. Tá eu fora do concordo, meu inclusive grupo. eu vou vestir minha camisa para eu poder ficar no mesmo nível. Agora, né? Agora, Pegar né? Não, então passa pro grupo da Thaís, tá? Tô te excluindo. Te Pessoal, cancelando. nada? Mais ninguém? Certo aí, Patrick? Beleza? Tudo ok. Vinícius, nada? Quer nada? Saber de nada? Não, professor, tranquilo. Então, beleza. Ô, Thaís, você falou que não tinha nada da matéria, mas você quer saber alguma outra coisa ou não? Então, beleza. Senhores, então, olha lá, ó, gente, o Eduardo, ele até tinha mandado uma mensagem para mim. Você está ouvindo aí, Eduardo? Se tiver, você me responde aqui, pode ser pelo chat mesmo. O Eduardo, ele chegou recente agora, na nossa turma, então eu vou pedir aos senhores aí, quem tiver vaga no grupo, receber o Eduardo aí, depois vocês mandam mensagem lá e ajeitem isso para mim, para ele poder participar de algum grupo aí, para fazer a VA em grupo com os senhores, combinados? Aí vocês ajeitam isso para mim lá no WhatsApp, tá? Beleza? Turma, então, por enquanto, obrigado, aquele abraço e até quarta-feira, se Deus quiser, né? Beleza? Amém, professor. Até, noite. professor. Boa noite. Saúde aí, viu? Tudo de bom. Valeu. Alô, Fernando. Com Deus, cara. Deus, valeu, gente. Obrigado.